Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. São 8h20 na Mata Atlântica de Ouro Preto. E eu quero falar um pouco sobre satélites russos e sistemas de gerenciamento de crise. Bom, vamos lá. A primeira coisa é a gente entender o seguinte: a Rússia tem hoje cerca de entre 130 e 140 satélites no espaço. Aí vocês podem pensar, nossa, mas isso é muito pouco. Starlink tem milhares. Não, são milhares de caixas de sapato. Certo? Os satélites da Starlink não são satélites, são caixa de sapato. Que fica reirradiando informação. Estou falando de satélite mesmo. E esse sistema de satélites russos, são vários, eles têm uma formidável importância tática. O Martianov, que é alguém que é mantido sempre bem informado. Porque, gente, o Martianov, ele sempre sabe das coisas, mas evidentemente quem passa as informações para ele sabe o que está fazendo. Então passa porque sabe que as informações serão divulgadas. E para manter a credibilidade, as informações têm que ser verdadeiras. Isso implica que a Federação Russa, a Strava, o Establishment Eslavo, usa o Martianov como um sistema de alerta precoce para o Ocidente. Falou, cara, o Martianov está falando. Então, estamos fazendo ou já fizemos. Fiquem com eles. O caso de Dmitry Orlov é um pouco mais tenso, porque ele já saiu dos Estados Unidos, né? Ele já está na Rússia. Então, ele já não tem mais que ter medo. Estar na Rússia tem essa vantagem para quem faz determinados tipos de serviço. Mas enfim, o Martianov, no último vídeo dele, falou sobre sistema de satélite. É uma coisa que eu devo admitir, eu entendo com razoável proficiência, porque é um assunto que eu venho pesquisando há muitos anos, sistemas russos de defesa e detecção, que incluem os satélites. Deixa eu falar algumas coisas para vocês. A Rússia tem algumas constelações, certo? Constelação Peônia, a constelação Liana e a constelação Kupol são as mais importantes. Essas são as 3 constelações de satélites mais importantes da Federação Russa, além, claro, do sistema GLONASS. Vamos falar um pouco sobre elas. Começar pelo sistema GLONASS. Qual é a diferença entre o GLONASS e o GPS? São duas. Primeira, a altitude. A do GLONASS é maior, que implica dizer que eles precisam de menos satélites. E outra, os satélites do sistema GPS são todos iguais entre si. Os do sistema GLONASS não. Você tem satélites de posicionamento mesmo, que dão informação sobre posicionamento, mas você tem 2 outros tipos de satélite, cuja finalidade é um pouco mais obscura. Ninguém de fato tem muita clareza para que eles servem. Só se sabe que eles existem. E estão junto com o sistema GLONASS. Um deles, provavelmente, é um satélite que detecta outros, são 3 satélites na verdade, dentro do GLONASS, que serve para detectar outros satélites. Ou seja, é um sistema de defesa contra satélites inimigos. E como é que você vai ter um sistema de defesa só detectando? Você não tem. Então esses satélites certamente são capazes de derrubar outros satélites. Como o satélite pode derrubar outro satélite? Gente, é mais simples do que parece.
Você não precisa lançar um míssil, embora a Rússia consiga fazer isso, já tenha feito. Não, você precisa só queimar o satélite. Tem essas canetas verdes, professor, já tive muitas delas. Fui professor há 20 anos. Se você apontar ela para a lâmpada queima. Então é basicamente isso, é um sistema de laser que esses satélites russos podem usar para queimar, digamos, a fonte de outros satélites. E aí sim, ficam descontrolados e caem. Então esses 3 satélites provavelmente são satélites guardiões, que servem para eliminar, né, qualquer ameaça. De maneira passiva, se for atacado, ou se for preciso de maneira ativa, ou seja, se for preciso, eles podem simplesmente ir atrás dos satélites do sistema GPS e derrubar um por um lá do alto, desde cima. O pessoal do satélite GPS dos Estados Unidos acham que os satélites deles estão muito altos, de fato estão numa órbita bem elevada, e não pode ser derrubado desde a Terra. É provável que de fato não. Só que os russos, ao que tudo indica, tem como derrubá-los de cima. E aí eles não têm capacidade nenhuma de defesa. Há outros 2 satélites dentro do sistema GLONASS que não servem para referenciamento e também não são satélites guardiões. Esses satélites são o quê? Já li, seriam satélites interceptadores de informação. Satélites que captam informação de outros satélites inimigos. Faz sentido, né? Você coloca ela no meio, disfarçado, e aí eles ficam ouvindo outros satélites. Porque um satélite, gente, essencialmente ele não vê. O satélite ouve. Certo? Então, esses 2 outros satélites provavelmente servem para ouvir os satélites do inimigo, desde lá de cima, para monitorar. O nome satélites monitores é mais interessante, inclusive. Já li essa expressão. Mas a maior parte dos satélites do sistema GLONASS é realmente para sistema de posicionamento. As armas russas e a de aliados da Rússia funcionam a partir do sistema GLONASS, não do sistema GPS. Ok. Essa, evidentemente, tem uso militar, mas o principal fim é civil. Certo? Para não depender do Ocidente, a Rússia tem seu próprio sistema de satélite. A China também tem o Baidu. E a Índia também tem, só não é global, mas a Índia também tem seu próprio sistema de satélite, de posicionamento. A Europa tem, acho que o da Europa chama Galileu, né? O da Índia eu esqueci o nome. Sei que o da Rússia é o GLONASS, da China é o Baidu e da Europa é o Galileu. São sistemas concorrentes ao GPS. O da Índia, se alguém souber, e na verdade eu até tenho anotado em algum canto, mas eu estou no meio do mato, no meio de uma crise de ansiedade, então não vou lembrar disso agora. Mas a gente tem um bom sistema de posicionamento, ainda que seja tipo válido somente para a região do Índico, né? E o sul da Ásia. Coisa mais específica. Agora vamos falar dos outros. O sistema Peônia. O sistema Peônia é um sistema de satélites da Marinha. Por que da Marinha? Vamos começar explicando isso. Por que da Marinha? Gente, a Marinha é a força armada russa mais importante. A Marinha russa não é a Marinha brasileira, sabe aquela do vídeo do privilégio? Não, a Marinha russa não é a Marinha brasileira não, gente. A Marinha russa é força armada por força armada, a segunda mais poderosa do mundo, só perde para a Força de Defesa de Mísseis da própria Federação Russa, que essa é capaz de destruir o planeta. Mas a Marinha Russa, ela é das 5 forças armadas da Federação, aquela que é a queridinha dos olhos, né? E faz sentido, porque a Rússia é banhada por 3 oceanos, né? Ela é banhada pelo Pacífico, pelo Atlântico, pelo Ártico. E o país tem um litoral imenso. Então, a defesa desse litoral é importantíssimo para o país.
se você considera a necessidade de defesa do país como um todo. Não é como os Estados Unidos, que também são banhados por 3 oceanos, e usa esses oceanos como trampolim para agredir outros países. A função principal da Marinha Russa é defensiva. Mas é claro, isso pode ser readaptado. Então a Marinha Russa, ela tem submarinos formidáveis, né? O Poreshnik, Poseidon, uma série de grandes submarinos capazes de destruir países, destruir continentes, mísseis extraordinários e tal. Embora o princípio tenha navios, né? Claro, muitos, corvetas, destroyer, cruzador, fragata, mas contra torpedeira. Mas o mais importante da Marinha Russa são os submarinos. Acho que isso é de conhecimento público, né? A base da força marítima da Rússia são os submarinos. Inclusive, ao que tudo indica, alguns entraram em ação durante a breve crise ou pataquada da Coreia do Sul, né? Para alertar os sul-coreanos, para ficar esperto. Mas nós estamos falando de satélite. E por que a Marinha Russa tem seu próprio sistema de satélites? Na verdade, ela tem seu próprio supercomputador. Supercomputador poderosíssimo. Por que a Marinha Russa tem isso? Porque, como nós sabemos, a Marinha é a mais importante força de defesa do país. Mais do que isso, a Federação sabe que os grandes inimigos da Rússia estão do outro lado do oceano, Reino Unido, os Estados Unidos e o Japão. Então ela precisa monitorar os oceanos. Monitorar os porta-aviões hoje em dia é muito simples. Um porta-avião é só uma banheira grande, lenta, facilmente detectável. Foi-se o tempo que o porta-avião era uma arma tática muito eficiente. Isso era possível quando também era possível esconder a posição e a localização deles. Hoje não é mais. Então você pode monitorar 24 horas por dia todos os porta-aviões americanos, que nem são muitos. São 11, dos quais apenas 6, no máximo 7, estão funcionando. Então é bem simples monitorar os porta-aviões dos Estados Unidos. Como eles andam junto com matilhas, a maior parte da força marítima, né, da Marinha Americana está preso nas matilhas de porta-aviões ou ao lado de bases, então são facilmente detectáveis. Se é assim, por que o próprio sistema de satélite? Porque tem a ver com mísseis nucleares. Os mísseis nucleares dos Estados Unidos são essencialmente lançados de silos. Então são alvos fixos. A Rússia sabe onde eles estão e, evidentemente, monitora eles 24 horas por dia, todos os dias do ano. Então, qualquer anormalidade dentro desses silos, a Rússia prega o fogo e destrói todos eles de uma vez. Ela tem meios para isso. Certo? O pessoal está falando muito do Oreshnik, mas o principal meio para fazer isso é o Vanguard, que é 2 vezes mais rápido e é capaz de dar voltas e voltas em torno da Terra. Então ele destrói esses silos em pouco tempo. Na verdade, se você considerar que a circunferência da Terra máxima é 40 mil quilômetros e que os Vanguard fazem Mach 27, portanto eles voam a 33 mil quilômetros por hora em basicamente 1 hora e 12 minutos. Eles dão uma volta na Terra, ou seja, a metade disso para alcançar qualquer ponto da Terra são 36 minutos. Então, em 36 minutos, um míssil Vanguard atinge qualquer ponto do planeta Terra com a capacidade de destruição inacreditável, absoluta, absurda. Tá, se é assim, qual a necessidade de satélite próprio para a Marinha, que é o sistema Peônia? Bom, os americanos também têm submarinos. Ainda que o sistema Trident seja um fiasco absoluto, todos os testes até agora falharam, há outros mísseis nucleares norte-americanos. Estima-se que seja de 200 a 300. E isso é capaz de fazer um estrago muito grande.
esses submarinos americanos podem carregar, portanto, centenas de armas nucleares. E embora a gente saiba que os Estados Unidos estejam numa situação decrépita, paupérrima, né? Algumas dessas armas podem ser funcionais, podem funcionar. Então isso é um perigo, certo? Isso é um grande perigo. Opa! Opa! Carona, quer demais da conta? Gente, simplesmente Bolota e eu ganhamos uma carona, né? Então nós chegamos aqui, ainda não era 9 horas. Deu muita sorte, mas muita sorte mesmo aos cavalos. Aqui tem muitos cavalos. Olha que podrinho mais bonito, gente. Ah, meu Deus do céu. Tem dia que a gente dá sorte. Ganhar uma carona, ainda mais onde eu ganhei, porque pra cima da cachoeira não passa ninguém. Mas aí o homem veio para fazer uma caça, ele já tinha me dado carona uma vez. Uns meses atrás me deu carona de novo. É muita sorte. Mas voltando ao nosso assunto. Nós estamos falando sobre o sistema de satélite, né? O sistema Peônia, como eu disse, ele serve para vigiar todos os mares do mundo. Atrás de quê? De lançamento de míssil. Porque os satélites americanos, eles também são capazes de fazer essas coisas. Certamente os Estados Unidos também têm sistema dedicado. Só que os satélites americanos normalmente eles operam em altitudes um pouco mais baixas, em órbitas um pouco mais baixas que os satélites russos. Então o sistema Peônia basicamente ele está de olho em alvos móveis, em alvos que não são visíveis da superfície. Embora os submarinos americanos sejam quase todos visíveis. Por quê? Eles não conseguem navegar a uma profundidade muito grande. Então eles deixam um arrasto na superfície, à medida que eles se deslocam. Inclusive os chineses aprenderam a identificar esse arrasto e ficam monitorando eles. Os russos usam outro sistema. O submarino, como ele é nuclear, ele libera radiação. E a radiação, embora ela não seja visível para o olho humano, do ponto de vista de um satélite dedicado super sensível, se tiver a menos de 200 metros de profundidade, o brilho é tão grande que escapa. E aí eles conseguem monitorar o satélite, os submarinos americanos, pela radiação. Então eles sabem onde os submarinos americanos estão. Sempre sabem, os russos sempre sabem. E caso de um míssil ser lançado de um submarino, o sistema Peônia detecta. Então para que serve o sistema Peônia? Para vigiar a marinha dos Estados Unidos, essencialmente. E todos os mares do mundo. Mas ele não é o sistema mais poderoso. Eu vou falar sobre o sistema mais poderoso daqui a pouquinho. E eu tenho que passar na venda para comprar mantimento, rapidinho. Tem um outro sistema de satélite russo, este uso mais genérico, que é a chamada constelação Liana. Essa constelação Liana usa um tipo de satélite chamado Lotus S. E ela fica monitorando as áreas continentais, com foco principalmente nas bases dos Estados Unidos, né? O ano inteiro, mês inteiro, semana inteira, todo dia, certo? Aqui as 24/7. É a rede Liana. Liana é cipó, né? Ela dá a volta no planeta Terra e fica monitorando as movimentações estrangeiras com esse satélite Lotus S é muito bom. A definição dele é de 1 metro quadrado. Então qualquer coisa que ocupa uma área de até 1 metro quadrado, ele capta. E ele capta também o calor. Então ele consegue identificar a movimentação de tropa. Certo? É um sistema de monitoramento muito útil. Constelação Liana que usa o satélite Lotus S. Agora realmente extraordinário é a constelação Kupol, que usa só 6 satélites. Lotus B, Moço, Camarada, Mana. O Lotus B, para mim, é a maior obra da engenharia aeroespacial humana. É um satélite de órbita assíncrona
ele fica em altitudes que vão de 400 quilômetros a 70 mil quilômetros. E as órbitas são congruentes. E para que ele serve? Ele basicamente detecta qualquer coisa que produza calor e que seja maior que um pombo, que esteja na superfície terrestre, em qualquer altitude, em qualquer posição. Então ele é um sistema de redundância. Se a Liana e a Peônia falharem, ele não falha. Até porque ele não está ao alcance de nenhum míssil, de nada capaz de detê-lo. Como disse, ele alcança altitudes, órbita de 70 mil quilômetros, né? Então, o trabalho que ele faz é extraordinário. Para que a Rússia usa esses sistemas? Quando eu vejo esses vídeos, inclusive o único vídeo que bombou no TikTok foi o meu demonstrando que essa bobagem. Você já deve ter visto esses vídeos. A Rússia lança 5 mil armas nucleares, os Estados Unidos lançam 5 mil armas nucleares e a Terra é destruída. Foi um vídeo onde eu estava falando que isso é uma bobagem. Primeiro que os Estados Unidos não têm 5 mil armas nucleares. Operacionalmente, eles devem ter umas 600. Se tiver 600. Porque eu não sei se tem condição de produzir ogiva nuclear funcional para 600 mísseis, não. E eu não sei se os mísseis deles funcionam. E segundo, os Estados Unidos lançam suas armas nucleares, sobretudo de silo, que é um alvo fixo. Portanto, a primeiríssima coisa que os russos fariam é destruir esses silos. Estejam eles localizados na Europa, nos próprios Estados Unidos ou na Ásia, a primeira coisa que a Federação Russa faria é usar o Vanguard e pulverizar esses silos. E aí restaria apenas os submarinos. O míssil nuclear lançado por submarino dos Estados Unidos que a gente conhece é o Trident, que nós sabemos que não funciona. Mas vamos supor que eles tenham um outro, né? Talvez eles tenham um outro míssil nuclear capaz de ser lançado de submarino. Seria no máximo 300. Então, com o sistema Peônia de olho nesses submarinos e o sistema Kupol de olho em qualquer coisa que eles lancem, porque o sistema Kupol não detecta só movimento e só calor. Ele detecta radiação e ondas eletromagnéticas, ou seja, emissão de rádio e ondas eletrônicas. Então, se ele detectar, a posição do submarino é revelada e ele consegue lançar no máximo 2 mísseis antes de ser completamente destruído. Então, a capacidade que os Estados Unidos têm de lançar ataques nucleares é, na verdade, muito circunscrita. Estima-se que, no máximo, eles consigam lançar 30 armas nucleares antes de serem pulverizados. Eles não têm defesa contra a arma hipersônica, nem arma laser. Então a capacidade de ataque deles é, na verdade, bastante limitada. E é isso. Chegamos ao povoado, estamos menos tensos e eu acho que vai dar certo. Até mais, gente. Pousada São Bartolomeu. Vindo para cá, podem se hospedar aqui. Ótimo lugar, recomendo horrores.